Boa tarde. Declaramos aberta a audiência pública da 19ª Comissão de Defesa do Consumidor, CONDEC, para tratar sobre o descumprimento da Lei 167 de 2005, Lei das Filas, alterada pela Lei nº 1836 de 2014, com a consequente ocorrência de enormes filas nas agências bancárias, conforme o requerimento 1066 de 2019 desta presidência. Essa comissão CONDEC é presidida pelo vereador André Luiz, a vice-presidente é vereadora Mirth Salles e membros, vereador Elisandro Bessa, Rosivaldo Cordovil e Raulzinho, e o vereador Eloy Abreu. E também membro o vereador Ronaldo Tabosa. Suplente são os vereadores Gilvandro, Cláudio Proença, Dr. Alonso, Everton Assis, Rosinaldo Boal, Glória Carrati, Fred Mota, são que compõem essa Comissão de Defesa do Consumidor. Cadê o... Eu gostaria de convidar para compor a mesa o doutor Tiago Nobre, Defensoria dos Direitos Coletivos. Por favor. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você tem imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma audiência pública, onde irá tratar sobre filas nas agências bancárias. O doutor Nicolas Santos Cavalcante, preside a Ordem dos Advogados do Brasil. O gestor do PROCON Amazonas, representante Matheus Torres, agente fiscal. Em exercício da Federação do Comércio, FEComércio, Renato Aguiar, diretor, por favor. O superintendente do Banco do Brasil, o senhor Sandro Barradas, Departamento Jurídico do Banco do Brasil. O gerente regional do Santander, representante, senhora Tayane Soares de Paula. Eu queria registrar aqui a... Oi. Eu queria também convidar para compor essa mesa o representante da Associação dos Bancos, que é o seu Daniel Batista, por favor. Eu gostaria também de convidar para compor essa mesa o doutor Eduardo Paixão, delegado da Defesa do Consumidor. Eu queria registrar também aqui a presença do procurador aqui da Câmara Municipal, doutor Salazar, que está aqui presente, que não pode compor a mesa, mas vai estar acompanhando toda essa tribuna. E eu queria também registrar aqui a presença de representantes do Banco Bradesco, que, por uma questão de determinação do banco, eles não podem compor a mesa, mas vão estar ouvindo também todas as demandas que vocês quiserem depois registrar ou falar. E as pessoas aqui vão ter um tempo de 3 minutos, no máximo, tá, para falar alguma coisa ou referente aos bancos, porque a nossa intenção sabemos que há décadas existe esse problema, essa deficiência nos bancos, e o que nós queremos realmente é encontrar uma solução. É isso que nós queremos. Buscamos o diálogo, buscamos aqui não a questão de imprensa para querer se promover ou alguma coisa assim, mas sim o que nós queremos, a intenção que nós queremos mesmo é o consumidor, e o consumidor sendo bem atendido e o banco tentando trazer uma proposta que os nossos consumidores possam ser bem atendidos nos bancos. Essa é a nossa intenção e é o motivo de nós estarmos aqui.
Ok? Agora. Cadê? Bem, eu vou começar. Agradecer a presença da sociedade e dos alunos de faculdade que estão aí. Qual faculdade? Tem vários. Só agradecer a presença Bem, dos alunos. eu quero primeiro agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, todos que puderam tirar o seu tempo para vir, com muito trabalho, mas se dedicaram. Então, muito obrigado pela presença de todos. Não é um número muito grande, mas são pessoas que realmente se preocupam, se importam com a situação que está acontecendo. Então, fico muito feliz, obrigado por todos. E quero começar com a minha palavra, como não tem um outro vereador aqui presente, eu vou ter que me pronunciar aqui mesmo da presidência. Bem, senhores, eu, quando assumi a defesa do consumidor, justamente com uma visão empresarial, que sempre fui empresário, e sei, e conheço os dois lados. Porém, primeiro, nós arrumamos a casa, capacitamos todas as pessoas que estão hoje trabalhando na defesa do consumidor, todas elas são capacitadas, como a doutora Adriana, que está aqui do meu lado, a doutora Regina Ferraz, que não pôde estar presente, e todos os assessores que trabalham na defesa do consumidor. Bem, depois disso, começamos a inovar através de uma estrutura nova, uma sala nova, para poder recepcionar o consumidor da melhor maneira possível. E as demandas começaram a crescer. Comparado o trabalho do meu antigo vereador deputado Álvaro Campelo, conseguimos já, através de estatística, provar que houve um crescimento realmente expressivo através do trabalho. E aí fomos procurados, eu queria até deixar isso para os bancos, que eu não vejo os bancos que às vezes podem pensar que a defesa do consumidor é um perseguidor ou que está querendo realmente ter alguma visibilidade referente a estar fiscalizando, que isso é nosso trabalho, nós temos que fazer. Mas a minha intenção realmente chamamos todos os bancos, mas chamar para um diálogo e mostrar o que realmente está acontecendo e o que a população está passando, no caso, como cliente dos bancos. Sabemos que no banco existem muitas pessoas capacitadas que possam, de repente, trazer uma solução, mas a nossa solução que nós queremos é realmente a satisfação dos clientes e também a satisfação do banco. E fomos procurados pelo Sindicato dos Bancários, através do nosso vice-presidente, o Daniel, e o Daniel me procurou aqui na defesa do consumidor, conheci o Daniel, e foi através do Daniel, a primeira solicitação de fazer uma fiscalização do que estava realmente acontecendo nos bancos. Marcamos e diagnosticamos algumas falhas. E agora, de novo, aconteceu, e agora foi através de um vídeo que nós recebemos da Rede Tiradentes, de uma fila enorme que estava, no caso, num boulevard. Bem, eu dei a minha colaboração. Eu dei uma sugestão, que seria uma sugestão que hoje que os bancos, o banco que me procurou foi o Banco Bradesco, para conversar, para dialogar, para tentar chegar, numa melhora, numa possibilidade. E eu provei, até conheço aqui o Júlio, sua família, e provei para ele que não existe nada pessoal nisso. O que nós queremos aqui não é ofender ninguém, e aí eu peço dos queridos que estão aqui presentes, que, através de ofensas e tal, ou alguma coisa que vocês estejam chateados, não vai chegar em algum lugar. Vai chegar realmente a gente trazendo, expondo de forma inteligente a nossa insatisfação, claro. E o banco também, o que nós queremos é esse despertar do banco para uma solução. Chega, porque isso já vem de décadas e décadas e décadas, e não conseguimos resolver. Eu vou ficar muito feliz, na minha passagem hoje, como presidente de defesa do consumidor, conseguir, através de um diálogo mais próximo com os bancos, que são todos, gente. Eu sei que alguns não vieram porque, às vezes, tem até uma imagem do político que o político quer, de repente, se prevalecer de uma situação para querer aparecer.
Não é o meu caso. Não é o meu caso. Então, eu sugeri, no caso, para o banco, e os outros representantes que estão nos outros bancos podem ouvir minha sugestão e analisar. Trazer uma proposta. Conversei com o Daniel, que é o presidente do sindicato, que mesmo ele ficando meio que, vamos dizer assim, não concordando plenamente com a minha sugestão, mas achou que seria uma possibilidade aceitável. Tipo, nós temos hoje um sindicato dos bancários, pessoas que trabalharam a vida inteira e se aposentaram como bancários. Hoje estão aposentados. O que eu falei, no caso dos representantes do Bradesco? Eu digo, eu acredito que há, isso é a minha sugestão, uma possibilidade de poder resolver esse problema e os clientes ficarem satisfeitos com os bancos. Vamos contratar esses bancários que estão aposentados, que não precisam de treinamento porque têm experiência, já passaram a sua carreira todinha trabalhando no banco, que isso vai gerar uma renda extra para eles, e isso é muito bem-vindo. Isso vai mostrar que o banco está valorizando mais ainda a sua classe, porque foram eles que se dedicaram a vida toda para hoje. Os bancos hoje estão fazendo muito sucesso, mas existe uma mão de obra que trabalhou para isso chegar. Então, a gente tem que valorizar a classe bancária também, gente. Esse é o meu ponto de vista. Mas fazendo isso, que é na semana, que é a última semana, quando vem o pagamento, que é onde realmente a demanda do banco fica mais forte, se eles terceirizarem, vai sair muito mais barato do que eu estar fiscalizando, que eu estar multando os bancos e os bancos pagando as multas. Então, eu acredito que seria uma solução, isso é uma ideia, tá, que eu estou dando. Eu estou dando uma sugestão. Mas eu tenho certeza que isso não ia ser muito caro, muito oneroso para os bancos. Isso ia gerar uma satisfação, no caso, para a associação, para aquelas pessoas que estão aposentadas terem uma renda extra e, principalmente, os clientes serem atendidos no tempo conforme a lei determina, que é isso que nós queremos. E eu falei isso para os representantes do Bradesco, disse para eles assim, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. O nosso país está mudando, está tentando, iniciou, engateando. Mas é muito fácil você falar de A, de B e C, e nós não olhamos para o nosso umbigo. Então, vamos ser exemplo. Ah, mas isso acontece no Brasil inteiro. Então, que o exemplo seja do Norte, que a gente seja os primeiros a resolver esse problema. Mas é um problema crônico. Aconteceu um caso, numa dessas fiscalizações, que eu não vou citar o banco, que o banco, por lei, a lei determinou que eles colocassem banheiro, devido ao fluxo de pessoas ser muito grande e a demora do atendimento. Gente, nesse banheiro só tem um vaso sanitário. Se forma uma fila de idoso enorme. A pessoa, quando vai no banheiro, ela já está apertada. Não dá para esperar. Aí você vê um senhor de cabeça branca chegar com você, chorando, todo molhado, se urinou todo porque não deu tempo. E uma fila enorme. Então, são coisas, gente, básicas e simples de resolver. Eu não acredito, porque já existe aquela estrutura ali. Só é você pegar e modificar para que possa atender mais pessoas naquele espaço físico. Mas é uma questão de sensibilidade, de você começar a olhar, de os bancos começarem a observar. Mas tudo, porque se o banco hoje é, vamos dizer, uma das empresas que hoje tem mais lucro do nosso país, amém, isso é competência de vocês, mas é graças a esses clientes, a esses consumidores, que são clientes de vocês e que nós precisamos tratar da melhor maneira possível. Quero deixar bem claro, a minha indignação não é com os representantes que estão aqui representando os bancos, é contra a direção do banco, porque eles são funcionários e eles cumprem as ordens do banco. Mas eles também são seres humanos, eles também têm sentimento e têm família. Tá, gente? Então, eu estou aqui realmente para encontrar uma solução. E seria esse, hoje, a minha palavra
para todos os representantes e a população aqui que está presente. Então, quero agradecer e espero que, no final, a gente tenha alguma proposta que possa melhorar, nem que seja daqui a 30, 60, 90 dias, mas que a população fique satisfeita que os bancos realmente levantaram essa bandeira e resolveram o problema da população. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Dr. Tiago, porque ele precisa ir agora para uma audiência, né? A audiência de custódia, então ele não vai poder ficar até o final. Mas desde já eu quero agradecer por ele ter vindo, tá, gente? Mas ele não vai estar presente, mas com certeza depois ele vai. Olha aí, ele já está falando aqui, conte conosco, ele vai estar vestindo também essa camisa justamente para resolver o problema da população. Obrigado, doutor Tiago, pela sua presença aqui. Eu vou abrir agora o tempo de 3 minutos. De 3 minutos para o presidente dos sindicatos bancários ir até a tribuna e se manifestar. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, os sindicatos bancários do Amazonas quer agradecer à Câmara Municipal de Manaus e também à Comissão de Defesa do Consumidor pela essa oportunidade dos sindicatos bancários, juntamente com as demais instituições e o cidadão, tentar solucionar esse problema das filas, em especial ao vereador André Luiz. Os presentes. Colegas, quando nós entramos numa agência bancária, pois nós do Sindicato dos Bancários visitamos todas as agências, tanto da capital e do interior, e quando nos deparamos com uma agência lotada, onde não tem onde colocar mais clientes, alguma coisa está errada. Podemos dizer que nessa agência que está lotada, nós podemos encontrar um gerente pressionado, um gerente administrativo estressado, os gerentes de conta física e conta jurídica com acúmulo de função, os caixas mais aflitos ainda, e não diferente, todos os clientes estressados por estar perdendo tempo que poderia estar em outro lugar fazendo suas atividades. Tanto os empresários, como os trabalhadores, como os aposentados e pensionistas, poderiam estar fazendo suas atividades, mas estão dentro de uma agência bancária, ali, tentando resolver seu problema, ou pagar, ou receber, algo nesse sentido. E isso faz com que os trabalhadores bancários caiam em doenças, em várias doenças, principalmente psicológicas. Informo a vocês que, nesses últimos 15 dias, 5 gerentes, eu vou contar para vocês, gerentes gerais de várias agências e várias instituições bancárias foram ao sindicato para ajudar ele a ser desligado do banco. Agora, imagine, numa situação de crise que nós estamos, 5 gerentes pedindo para ser desligado, porque ele não aguenta mais a pressão, tanto das instituições, como a pressão de estar tentando solucionar os problemas das filas e não consegue. Um gerente pedir a conta de um banco. Olha que é uma coisa assim meio que inédita, né? Saber que está ganhando ali em torno de 10, 15 mil e querer sair porque não aguenta isso.
E conheço também alguns gerentes que estão tomando remédio tarja preta, porque a pressão é tão grande que eles não conseguem mais lidar com o serviço de forma saudável. Por isso, nós estamos aqui dos sindicatos bancários, tentando colaborar com essa situação das filas. Porque, como disse, se existe fila, é porque tanto os clientes como os trabalhadores bancários estão precisando solucionar este problema. O ano passado foram demitidos 172 bancários no estado do Amazonas. E vocês sabem quantos foram admitidos? Apenas 40 bancários. Existe uma defasagem muito grande. A nossa cidade, a cidade de Manaus, é a 8ª economicamente falando em todo o Brasil. E os bancários estão diminuindo. Portanto, aqui, nós do Sindicato dos Bancários do Amazonas temos como proposta a contratação de mais trabalhadores bancários, para que atenda tanto a comunidade que precisa dos serviços bancários, assim também como dê uma oportunidade para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Outra coisa também que nós temos a falar. Existe a desculpa dos caixas eletrônicos. Ah, mas tem caixas eletrônicos. É verdade. Mas, infelizmente, na região norte, temos 2 problemas. Culturalmente, as pessoas não costumam usar o caixa eletrônico porque elas querem um atendimento personalizado, junto com o caixa e junto com o gerente. Eles não sabem, infelizmente, eles não sabem ir ao terminal eletrônico ainda. E um outro problema também no norte é a questão da leitura. A gente percebe que muitas pessoas não conseguem ainda interpretar aquelas informações que estão no caixa eletrônico. Por isso, volto a dizer e ressaltar, a solução para essas filas intermináveis é a contratação de mais bancários, dos seus filhos que estão aí, podem preencher essa vaga. E também nós que somos clientes, que eu sou cliente, podemos ser melhor atendidos. Muito obrigado. Quero registrar aqui a presença também e convido para compor a mesa o senhor Mário Henrique Caetano, que é o representante do Banco Basa. Por favor, senhor Mário, seja bem-vindo. Gostaria de convidar o senhor Nicolas Gomes para ir à tribuna agora e explanar sua... Boa tarde a todos. Eu sou Nicolas Gomes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. E, vereador André Luiz, o correntista hoje está sendo tratado como gado. Diariamente, nós, tanto a OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, quanto o PROCON, municipal, estadual, diariamente vem recebendo denúncias graves, como o senhor mesmo falou, de um idoso na fila de um banheiro, uma agência bancária, pronto para se urinar. Os bancos hoje estão violando os direitos humanos. Isso não pode continuar. Vocês estão ganhando dinheiro através do consumidor, são eles que pagam as contas de vocês. Então, com relação ao problema que acredito que tenha sido o alvo o que ocasionou essa audiência pública, que foram as denúncias da rádio, acho que foi do Tiradentes, aquela fila quilométrica numa agência bancária, eu acredito que os bancos têm que rever os seus convênios com os órgãos públicos.
Eu fiquei sabendo que há mais de 50 mil correntistas só numa agência bancária. Então, assim, daí não adianta contratar 50, 100 pessoas. Vai ter tanta gente lá que não vai conseguir ser atendida no tempo da lei. Então, assim, acredito que a gente está aqui para avançar, para ouvir das entidades, das organizações, das instituições financeiras, propostas de melhoria para que a lei seja cumprida. Então, não vou nem me alongar, eu estou ansioso para ouvir os bancos, o que eles têm a dizer sobre isso. É só no dia 30 e 31? Não. Nós recebemos denúncias em dias comuns, em clientes, em consumidores que passam mais de 40 minutos, 1 hora. Imagina no dia de pagamento. Nós pegamos consumidores com mais de 2 horas, 2 horas e 15 minutos para serem atendidos. Então, isso é uma falta de respeito. Isso tem que acabar. Obrigado. Gostaria de convidar agora o senhor Renato, da Fé Comércio, para se pronunciar na tribuna. Por favor, queria chamar o nosso subsecretário Rodrigo Guedes para compor a mesa. Vereador André Luiz, senhores membros da mesa, convidados presentes. Eu tive o cuidado de ler um pouco, ou com bastante atenção, a Lei 1836, de 14 de janeiro de 2014. Essa lei que rege, basicamente, sobre a lei das filas. No entanto, eu gostaria de colocar aqui bem claro, ela não fala única e exclusivamente em bancos. Os órgãos públicos e outras entidades são obrigadas também a cumprir essa lei. Nós estamos fixando apenas o caso bancário, mas nós deveríamos também estar aqui os representantes de saúde, supermercados, estabelecimentos de crédito e entidades públicas. Você vai em determinados locais aqui em Manaus, por exemplo, CEMEF, você tem uma espera lá, não é de 1 hora, ela é muito superior a 1 hora. Eu acho que nós precisamos melhorar, sim, o atendimento público de uma maneira geral. Segunda coisa, quando você lê essa lei aqui, ela não determina, e o que seria óbvio, quem é responsável pela fiscalização dela. Diz que existe a multa, diz que a multa vai ser aplicada em determinados valores, mas não diz quem vai fiscalizar. Esse é outro grande problema que nós temos aqui nesse país. Se cria leis, se forma leis todos os dias, mas não se define a fiscalização. Porque na fiscalização não existiria só apenas a multa, mas poderia ter a orientação para que se evitasse isso. Bom, falando em bancos, hoje eu sou um senhor de 70 anos de idade, não sou mais uma criança, mas quando eu era menino, os bancos abriam às 9 horas da manhã, fechavam 1 hora da tarde. Logo depois passaram, aqui no estado do Amazonas, a abrir até às 15 horas. Por que os bancos não trabalham em horários maiores? Para fechar, continuam fechados, com as suas portas fechadas. É uma das coisas que eu sempre gostei de criticar aonde quer que eu esteja. Por isso eu fiz questão de vir aqui a essa mesa. Por que os bancos não abrem o seu expediente para diminuir, que seria uma das coisas que acontecia. Se você, alguém aqui já foi bancário, alguém já trabalhou em banco, lembra que antigamente os bancos fechavam às 15 horas porque tinha que mandar toda a documentação para São Paulo. Diariamente um funcionário do banco ia para São Paulo para fazer a tal da conciliação. Hoje a situação, ela corre em menos de 1 minuto após ter sido realizada a ação. Então, por que se continua fazendo coisas do século XIX? Precisamos atualizar a situação bancária. Obrigado. Eu gostaria de convidar agora o nosso amigo Eduardo Paixão, titular da Delegacia do Consumidor.
Boa tarde, senhores. Cumprimento todos da mesa na pessoa do presidente André Luiz. E aproveito para cumprimentar especialmente vocês, consumidores, que disponibilizaram parte do seu tempo para vir aqui. Meu nome é Eduardo, eu sou titular da Delegacia do Consumidor e quero dizer que a Delegacia do Consumidor existe para o consumidor final. Apesar de não ser inimiga do empresário e saber da sua importância na relação de trabalho, ela existe para o consumidor. Então, hoje a Delegacia do Consumidor está ali na rua Lima Bacuri, em frente ao Parque Jefferson Pérez. Ela tem hoje canais de denúncia como e-mail. Você tem a oportunidade de registrar hoje uma ocorrência pela internet, sem precisar de se deslocar para uma delegacia. A delegacia existe hoje o WhatsApp, canal de celular para denúncia. Mas, presidente, infelizmente, a questão de fila do banco, o atraso na fila do banco, não figura entre o rol de crimes consumeristas previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, via de regra, eu quero contar para vocês que pela internet ou nas dependências da DECOM, você, consumidor final, pode sim registrar a sua ocorrência, porque por mais que ela não seja criminal, ela é encaminhada para os PROCONs para que autuem. E eu quero dizer para vocês que, curiosamente, antes de ser delegado, eu tenho bastante consciência de que, na condição de delegado, eu sou, antes de tudo, um servidor público. A missão é muito simples, é servir ao público como a gente gostaria de ser servido, atendido. Quero dizer para vocês que, antes de ser delegado, eu fui gerente, escriturário, caixa e gerente de uma instituição financeira, Banco do Brasil, e eu lembro que as pessoas me procuravam por conta de tentar oferecer esse atendimento um pouco diferenciado. Realmente, esse descaso da instituição financeira, que é uma das que mais lucram no mercado brasileiro e internacional, deixa muito aquém o atendimento do consumidor. E aí eu quero revelar para vocês que nas ocasiões que a Delegacia do Consumidor conversa com gerente de banco, e aqui não foi exposto ainda, presidente, na realidade não existe nenhum gerente de banco ou de contas do Estado do Amazonas que quer mais servidor, como foi proposto pelos senhores que sentaram aqui comigo anteriormente. Porque a alegação dos bancos e seus gerentes é que, toda vez que ele ganha mais um funcionário, e aí não adianta chamar aposentado para dar um apoio, toda vez que ele ganha mais um funcionário, ele aumenta a meta. Então, os gerentes de agência bancária não querem mais servidores para atender bem o consumidor final, porque ele não quer aumentar a sua meta de produtividade com a sua rede nacional. Entenderam a realidade do sistema? Digo isso como bancário que fui e nas conversas que tenho informais com o gerente de banco. Infelizmente, não querem mais funcionários para atender essa demanda. Curiosamente, existem muitos canais de autoatendimento para o consumidor final, mas o que eu não entendo de fato, e é que eu proponho para a mesa, é que falta pessoas no atendimento comum, na permanência de uma agência bancária, para orientar a usar esses canais alternativos. Então, se você não educar o seu consumidor, e isso é uma cultura para você trabalhar 5, 10 anos, as pessoas não vão saber que hoje você deposita um cheque pelo aplicativo do celular. Você deposita o seu cheque pelo aplicativo do celular, depois rasga o cheque e joga no lixo. As pessoas não têm conhecimento disso. As pessoas não sabem que você tem que sentar com o seu gerente para aumentar o valor para você transferir, fazer uma TED, uma transferência bancária pelo aplicativo, porque o valor lá é muito, muito baixo. As pessoas não sabem que para fazer um saque de um valor maior, você precisa de autorização do seu gerente. Então, me parece que a educação do seu consumidor, do seu cliente, é um caminho. E a segunda sugestão, em nome da equipe de investigação da Delegacia do Consumidor, que eu trago aqui, é que o aplicativo de todos os bancos, uma solução bem prática. Todos os bancos têm aplicativos, as pessoas com mais instrução usam e os com menos instrução usam menos. A segunda sugestão, além dessa educação na porta de atendimento das agências, seria: por que o banco não usa o seu aplicativo, independente do banco, e todos têm, para poder ali oferecer um canal de denúncia e reclamação mais efetivo para o consumidor? Então, em vez de eu ter que ligar para o Rodrigo Guedes, eu ter que ligar para o Dr. Jalil, eu gostaria que o aplicativo do banco tivesse um canal de geolocalização para você marcar lá a agência que está te trazendo problema, você fotografar e filmar para que o superintendente tivesse acesso a essas imagens, e esse aplicativo não fosse só para render e oferecer crédito para o cliente, mas que fosse um canal alternativo, efetivo, para o consumidor formalizar reclamações e ter algum tipo de compensação. O que o banco não está sabendo é que ele poderia oferecer, toda vez que o cliente tiver algum tipo de inconveniente em fila, alternativas, como
abatimento em taxa de manutenção, depois que o cliente reclamasse, e o gerente da agência visse isso no aplicativo. O consumidor poderia ser compensado com milhas, o consumidor poderia ser compensado com inúmeros produtos ou taxas de crédito menores, de juros menores. Então, assim, existem caminhos para a gente compensar o consumidor, além de sanar os seus problemas por parte da educação. Então, me solidarizo com a causa consumerista, digo para vocês, e aproveito aqui para aproveitar o PROCON municipal, o PROCON estadual, que nas vezes que a Delegacia do Consumidor não acompanha o PROCON municipal e estadual hoje em fiscalizações, pontualmente, é porque nós só temos uma viatura Voyage sem característica de polícia para acompanhá-los. Então, hoje o carro que eu tenho na Delegacia do Consumidor, eu uso principalmente para fiscalizações e, como disse, como eu não sou inimigo do empresário, eu gostaria sim que essa relação fosse de mais boa-fé, ganha-ganha para ambas as partes, eu digo que a viatura descaracterizada não humilha, não admoesta o gerente da agência, o funcionário do banco, e a finalidade é exatamente essa. Mas eu gostaria de ter mais carros para acompanhar a fiscalização dos PROCONs, com policiais acompanhando eles toda vez que a gente verificasse uma infração criminal. Gostaria, e aqui vou abrir para vocês um pensamento que é muito íntimo, gostaria que a Delegacia do Consumidor situasse no espaço que atendesse melhor o consumidor final. Eu não gostaria que o empresário que é chamado na delegacia, o consumidor, visse aquele ambiente sujo, aquele ambiente sem banheiro, como é na agência bancária, não precisasse também ver ocorrências criminais, pessoa gemada ou ensanguentada na porta da delegacia. Então, eu tenho consciência que o número de viaturas, o número de policiais, as dependências da Delegacia do Consumidor estão muito aquém do que eu gostaria de oferecer. Mas a Delegacia do Consumidor existe para vocês. Formalize as ocorrências para que a gente encaminhe para a fiscalização, porque a estatística será fundamental. E deixei aqui minhas duas sugestões. Esse caráter educativo e que o aplicativo do banco tivesse mais essa funcionalidade de ouvir o seu cliente consumidor. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria de chamar para essa tribuna agora o nosso secretário do PROCON municipal, Dr. Rodrigo Guedes. Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Guedes, secretário municipal de Defesa do Consumidor e ouvidor-geral do município de Manaus, da Prefeitura de Manaus. Quero inicialmente cumprimentar todos os membros da mesa, em nome do amigo vereador André Luiz, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, um parceiro de todas as atividades, já nessa sua gestão, vereador, e os demais amigos também, doutor Nicolas, do Matheus, do PROCON, todos da mesa, enfim, e todos os presentes. Eu estou, enquanto secretário municipal de Defesa do Consumidor, há pouco mais de um ano. Alguns meses atrás ainda não era uma secretaria, era uma coordenadoria de defesa do consumidor e ouvidoria, um setor do Gabinete Civil, e o prefeito Arthur Vigílio Neto, há cerca de 3 meses atrás, transformou esse setor, esse órgão, numa secretaria, numa unidade gestora independente, justamente para que a gente tenha mais proximidade com o cidadão, mais proximidade com o consumidor, já que nem todo mundo é fornecedor, que é o termo técnico do Código de Defesa do Consumidor, nem todo mundo é empreendedor, empresário, no termo mais restrito da palavra, mas, indistintamente, todos são consumidores. Então, dentro dessa sensibilidade, o prefeito Arthur entendeu a importância de dar mais estrutura, mais possibilidade de atuação para proteger o consumidor dentro da ideia central do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal de harmonização das relações de consumo. Como o doutor Eduardo Paixão, que inclusive é um grande parceiro e amigo, muito bem falou aqui. Ninguém quer ser, de forma alguma, inimigo do empreendedor, do empresário que gera emprego no país. Inclusive, acredito que quem tem que gerar emprego no país é o empresário, é a iniciativa privada, é o setor privado. O setor público tem que gerar os empregos necessários, principalmente os da saúde, os empregos da
educação, da segurança e o mínimo possível dos outros, os absolutamente necessários, sem desperdício, sem gasto demasiado. Quem tem que gerar emprego realmente é a iniciativa privada. O setor público serve para que a iniciativa privada possa gerar empregos. Mas, indo já diretamente agora no assunto da Lei 167/2005, que também é conhecido comumente como a Lei das Filas, como na própria numeração da lei diz, essa lei é de 2005, ou seja, ela não tem 14 dias, ela não tem 14 semanas e ela não tem 14 meses, ela tem 14 anos de existência. Tempo mais do que suficiente para a adequação das agências bancárias, dos permissionários de serviços públicos e outros que são abrangidos pela lei. O lucro dos bancos gira aí, lucro líquido dos bancos gira aí entre 15 a 20 bilhões. Entre as 5 maiores empresas do Brasil, entre as 10 maiores empresas, 4 são bancos. E volto ao que eu falei no início. De forma alguma eu sou comunista, de forma alguma eu sou contra o lucro. Muito pelo contrário, eu acho o lucro importante, pelo que eu já falei, inclusive, para gerar emprego e felicidade para as pessoas, para valorizar, obviamente, quem está se aventurando aí nesse desafio de empreender. Mas o lucro tem que vir acompanhado do cumprimento das leis. Aqui eu não estou pedindo para o lucro dos 4 bancos, por exemplo, que tem aí 80% dos consumidores do Brasil, que são seus clientes. Eu não estou pedindo para ser 5, 2, 1, ou para não ter lucro, ou para ter prejuízo. Pode ter, inclusive, eu acho que poderia ter 20, 30, 40, se tivesse 100 milhões, que maravilha para o nosso país, e que as empresas acompanhassem, enfim, que tivesse o desemprego perto de zero, como, por exemplo, hoje é nos Estados Unidos, mas cumprindo a lei. A lei é de 2005. Nós vivemos ali, Matheus, no PROCON, você sabe, doutor Jalil sabe, também é um parceiro de todas as ações, doutor Eduardo, se nós fôssemos fazer, teria que ter uma grande equipe só para fiscalização de bancos, porque nós recebemos diariamente, podem anotar, aqui é o relato do secretário, entre 20 e 50 denúncias diárias sobre lei das filas. A gente tinha que parar, vereador, só para fazer banco. Aí a gente não faria mais supermercado, a fiscalização boa, não é aquela que fica procurando pelo em ovo, não. A boa fiscalização que visa não permitir que o consumidor, por exemplo, esteja exposto a alimentos impróprios para consumo. A gente teria que fazer só banco, porque são muitas denúncias diárias, muitas denúncias diárias. A gente realmente ia ter, ao invés de a gente ter agora no PROCON Manaus, por exemplo, mais de 150 autuações a bancos, a gente teria aí o quê, Matheus? 2.000, 3.000, 5.000? Pode ter certeza absoluta. Todo santo dia tem denúncias de bancos. E eu, particularmente, já fiz questão de acompanhar várias denúncias, várias fiscalizações, e já flagranteamos esperas de 5 horas. A lei fala em 15, 20, 25 minutos. Se tivesse ali, até numa questão de bom senso, se fosse um atraso, a lei fala em 25 minutos, vereador presidente. Mas se fosse um atraso, doutor Nicolas, de 5, 10, 15, é até uma questão de bom senso, não é? Mas 5 horas, eu já flagranteei. Ninguém me contou e eu não vi no auto apenas, no auto de infração e no processo administrativo sancionatório. Eu, particularmente, vi. E como nós estávamos falando ali, eu estava conversando com o vereador, primeiro, o mundo ideal realmente é o mundo que nem existisse PROCON, que as coisas andassem por si só. As relações de PROCON, por mim, nem existiria, se fosse o caso, mas, infelizmente, não é assim. Tem que existir porque, inclusive, nós que trabalhamos nisso, sabemos o quanto muitas empresas, não só as empresas, mas muitas, não querem fazer o que eles sabem que tem que fazer na maioria dos casos. Houve uma relação de consumo, o consumidor já foi prejudicado e, às vezes, ele não consegue nem contato. Não retornam, não dão satisfação, e aí ele tem que correr para onde? Para o PROCON ou para a Justiça, que tem aí 80 milhões de processos segundo o CNJ. Então, como eu estava falando, não adianta falar, aí eu volto também para um pouco daquele mundo ideal, para o senhor, um senhor, uma senhora de 60, 70 anos,
para ele mexer no aplicativo, para ele fazer os procedimentos no aplicativo, porque ele simplesmente não vai saber. Ele não vai saber, é só você conversar com aquelas pessoas. Mesmo que ele tente, muitas vezes ele tem medo. Ele acha que ele só se sente seguro indo lá na boca do caixa. Então, quando um cidadão ou uma empresa se estabelece no Brasil ou mora aqui, ele está submetido ao regime das leis, ao Estado democrático de direito. Então, precisa esse cabo de guerra para uma instituição que tem aí lucro de 15, 20 bilhões, e como eu falei, podia ter até 50 bilhões. Vocês sabem qual é o problema diário? Vocês sabem qual é o problema na época do mês? Tem agências que as pessoas ficam em condições desumanas. O doutor Nicolas falou, são consumidores, não são inimigos de vocês. Não precisa disso. Precisa ficar uma eterna cabo de guerra, PROCON. Muita gente, a gente chega lá e os consumidores, quem é consumidor aqui que utiliza os serviços bancários sabe, já chega com a gente, isso não vai dar em nada, porque há um processo desgastante. Eu não queria. Como PROCON, eu acho que a gente poderia concentrar em outras coisas, mas 14 anos depois a situação ainda é a mesma, não melhorou nada, muito pelo contrário, só piora. Então precisa de uma multa, ou 2, ou 3, ou 100, para se ajustar algo que deveria ser natural. Aí a gente não precisa nem do mundo ideal, que não precisasse do PROCON, mas algo humano. Eu estava entrando, quando o doutor Nicolas falou, eu vi pelo som, é desumano, é degradante, é moralmente reprovável, do ponto de vista do desvio temporal do consumidor, porque ele perde ali 4, 5 horas, com raríssimas exceções, um consumidor vai no banco porque quer, e porque tem algumas exceções de um ou outro senhor que quer sair de casa e vai lá porque aquilo ali faz parte do seu cotidiano mensal. Mas, na grande maioria, ninguém quer. Quantas e quantas vezes já ligaram para mim, recorrendo, mandaram WhatsApp no meu WhatsApp, no WhatsApp do PROCON Manaus, no WhatsApp do PROCON Amazonas, no 0800. Tem dias que são de 50 a 100 denúncias. Por exemplo, eu fui numa agência do Itaú, no centro da cidade, entrei, aí eu tenho que citar o nome, e simplesmente a lei da porta giratória, que é lei municipal, constitucional, nós já autuamos 2 vezes, 3 agências, as mesmas agências, o que custa para um banco desse porte cumprir a lei. Eu não estou pedindo nada, é cumprir a lei, algo que para ele não significa nada. É só fazer a lei, só cumprir a lei. É lei constitucional. Foi todos os recursos que as associações, as federações de banco ingressaram, alegando a inconstitucionalidade das leis, da lei municipal e da lei estadual, foram julgadas improcedentes e as leis foram declaradas já constitucionais. Então, eu realmente não queria, eu queria que a gente conseguisse chegar ali numa ideia, principalmente os bancos que têm procedimentos internos administrativos mais simples, porque por serem empresas 100% privadas, os trâmites são mais fáceis, principalmente as agências, que há mais denúncias, ou que vocês sabem, porque as pessoas, os gerentes, eu respeito os trabalhadores, os bancários, os gerentes, inclusive, enfim, todos que estão lá no banco trabalhando, prestando serviços, mas eles sabem, vereador, quais são as agências mais problemáticas. Não dá para dizer que não sabe. É só olhar, é só fazer, nem precisar perguntar do PROCON, ou ver ali um parâmetro de quantas autuações tem. Não precisa. Eles sabem. Vê aquelas agências, vê o raio de abrangência geográfica que atende a determinada população e foca naquelas. São 5 agências, basicamente, 5 a 10 de cada agente financeiro, a cada banco. Foca naquelas e permite algo mais digno, mais humano ao cidadão, porque eu digo, reafirmo, é desgastante para mim, é desgastante para a nossa equipe, para a equipe do PROCON Amazonas. A gente faz, muitas vezes, sob, inclusive, o olhar bem desconfiado, não é, Matheus? Porque a gente vai lá e as pessoas acham que a gente está passando a mão, e se a gente fosse fazer, realmente a gente ia ficar só em banco, todo dia,
Então, vamos chegar num plano de ação que consiga, dentro dessas prioridades, suprir ali as lacunas geográficas de atendimento naquelas agências mais problemáticas. Porque até quando a gente vai ficar nisso, vereador? 14 anos depois, a pessoa que vai no banco, um senhor, uma senhora, pega o ônibus, fora as 4 horas, 5 horas, tem ali mais 1 hora de ônibus, mais de ida, mais 1 hora de volta ou mais, fica na parada, perde o dia inteiro. Por parte nosso, da prefeitura, quando nós assumimos, eu falo ao representante da FEComércio, tem pontos ainda, por exemplo, você falou da CEMEF, e eu faço questão de registrar, e nós já recebemos essa reclamação, essa manifestação, eu acho que nós, em alguns pontos, temos que melhorar. Em sede do PROCON, não há espera nenhuma. Eu sei que a demanda é menor do que dos bancos, mas não há espera, a espera mínima de 5 a 10 minutos no máximo, não é, Matheus? E porque a gente não pode cobrar os outros e não fazer a lição de casa, e a gente faz. Mas algumas outras unidades precisam aprimorar, mas a lei dos bancos, declarada constitucional de 2005, 14 anos depois, continua o mesmo problema. Aí eu fico pensando, de verdade, aí já concluo, vereador, o que querem, de verdade, as instituições? Eu repito, não estou falando de nenhum gerente, que respeita, inclusive tem uns que eu conheço pessoalmente e são pessoas de altíssima qualidade, do ponto de vista humano mesmo, competentes, profissionais, mas, de alguma forma, tem que fazer alguma coisa com a direção superior. Tem que chamar atenção. Porque o que querem, de verdade? Enfrentar? Ficar sempre enfrentando? Vocês estão ganhando de quem? Ganhando do PROCON Amazonas? Ou do PROCON Manaus? Vocês não estão ganhando da gente. Eu, Rodrigo, particularmente, estou aqui, normal, eu não estou perdendo. Eu tenho, graças a Deus, alguma informação, faço meus procedimentos pelo celular, então vocês não estão ganhando de mim. Quando vocês recorrem várias vezes administrativamente, e é um direito, e depois recorre e até às vezes não paga, vocês não estão ganhando de mim. Não estão ganhando do PROCON. É o consumidor de vocês, é o cliente de vocês, que eu peço encarecidamente que vocês, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, mas eu vou fazer quantas vezes forem necessárias. Porque é humilhante, é degradante permitir situações como essas 14 anos depois. Muito obrigado. 3 representantes aqui da população, como consumidores, se inscreveram aqui para poder ter o uso da tribuna, para que os bancos possam também ouvi-los e depois também observar o sentimento da população. Então, parece que tem mais uma pessoa ali se manifestando, mas no máximo vai ser 4 pessoas para não demorar muito. Ok? Eu queria chamar o senhor Francisco Garcia, representante da sociedade. Por favor, tem tempo de 3 minutos, senhor Francisco. Bom, já passei em alguns bancos, já fui cliente do Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Banco Itaú, e várias situações já aconteceram em relação às pessoas espernearem, pedirem um atendimento adequado, e parece que as pessoas, os atendentes, mantêm uma calma incrível, e isso é admirável, a ponto de se enxergar, né? Porque, como muitos aqui falaram, realmente essas pessoas não têm culpa, essas pessoas são trabalhadores assim como nós, que estamos procurando um atendimento adequado, e devemos levar para a direção geral desses bancos, porque são pessoas que têm tanto capital e ainda assim deixam as pessoas que as sustentam, porque os consumidores as sustentam. E, infelizmente, ainda falta muito aquele pensamento, aquele sentimento altruísta, porque é desumano, realmente é desumano. Eu imagino a cena que o próprio vereador André Luiz comentou, de ver pessoas, senhores, urinados, esperando atendimento com apenas um banheiro, em um banco que tem um banheiro, porque já acredito que tem casos que tem alguns que nem tenham, para estar atendendo a sua clientela. Muitas das vezes também
tem até aqueles autoatendimentos que tentam facilitar a vida do consumidor, mas não tem nenhuma orientação, não tem... Talvez eu acho que se tivesse menores aprendizes suficiente nos bancos para estarem fazendo esse acompanhamento com esses clientes que têm uma certa dificuldade, estagiários mesmo, que eu acho que isso aí é um consumo até mais baixo para a direção do banco, isso facilitaria a vida daquelas pessoas que realmente vão ao banco para tentar ganhar uma atenção ou resolver algum problema, algo do tipo. E acredito que tudo tem solução. É uma lei que já está há 14 anos tentando entrar em vigor realmente, né? Porque aquela situação, as pessoas, a fiscalização faz pressão, demora um tempo, de uma certa forma tentam resolver, passou esse tempo, voltam àquela situação precária que fica esse sistema bancário, né? É complicado, é uma cena que tem que ser mudada, assim como várias outras questões, não somente da lei das filas, mas voltada também ao banco, em relação ao atendimento de todos. Então fica aqui, né, meu questionamento aos bancos. Eu gostaria de chamar agora à tribuna o nosso pastor Sandro Júnior. Por favor, pastor. No tempo de 3 minutos. Queridos, primeiramente, boa tarde a todos os cidadãos e os representantes também dos bancos e vereador André. Deus abençoe mais ainda aos representantes aqui da nossa defesa de consumidor. Não é sobre fila somente que eu queria me expressar aqui, mas é também uma outra situação que aconteceu comigo, onde eu me senti lesado, literalmente. E se as filas que estão bem diante dos nossos olhos, que é abusivo, a gente já está sofrendo essa dificuldade de penalizar, de pôr a ordem, então imagina naquilo que eu vou expor agora. Por exemplo, eu financiei um carro, esse carro estava com a parcela em dias e o oficial de justiça chegou na minha casa e me levou o carro. Automaticamente eu fui no banco, meio desorientado, nunca tive uma situação dessa, fui exposto na rua, fui exposto aos meus vizinhos, como pastor também represento uma certa parcela da comunidade e de uma comunidade, fui constrangido. Chegando no banco, provei que estava tudo em ordem, sendo que o carro já estava em sequestro, já não tinha mais nem como eu pagar a próxima parcela, que não estava em atraso. Isso tudo eu falo documentado. E aí fiquei à mercê, sem saber o que fazer. Nem a gerente do meu banco soube me aconselhar. Ou seja, quando foi em certo momento, passei 60 dias sem meu carro. Com 30 dias, ele já não estava mais no meu nome. Ele já estava sendo vendido em São Paulo. Eu fui tentar pagar, depois que eu recuperei o carro, eu fui tentar pagar o IPVA para estar tudo em dias, o despachante se assustou dizendo, seu carro foi clonado. Eu voltei ao banco, não era clone, aqui o carro já não estava mais no meu nome, e já estava emplacado na Praça de São Paulo. Então, automaticamente o banco reconheceu que ele errou. Demorou 30, 35 dias, 40 dias para me devolver o carro. Se ele reconhece que erra, então as custas desse processo, e principalmente as custas de cartório, de protesto em cartório, bloqueou toda a minha movimentação bancária, complicou meu nome e, uma vez que ele já reconhece, é tão simples a jurisprudência aqui, se eu estou reconhecendo que eu errei, então eu tenho que, no mínimo, ajustar o rastro de destruição que eu fiz na vida desse cidadão. Mas se eu quiser tirar meu nome, se eu quis tirar meu nome dos protestos em cartórios, fui eu que tive que meter a mão no bolso e pagar em cada cartório o título de protesto que o banco me pôs, sendo que ele reconheceu que errou, me devolvendo bem, e ainda me fez assinar uma carta para facilitar o processo, porque pelo simples fato de já estar indo para o 3º mês, sem eu poder pagar a parcela que era vigente, porque estava em processo judicial, teria que eu depositar em juízo.
mas o próprio juiz não abriu a oportunidade de ajuizar a parcela, porque era um negócio tão simples e rápido de resolver. Aí já fui ameaçado pelos advogados do banco, dizendo, olha, a melhor coisa que você faz é o acordo, porque senão agora, com 3 parcelas em atrasos, vai configurar mais uma vez que você atrasou e vai configurar para o juiz que não é a primeira vez que você costuma atrasar suas contas e vai isso ser uma legalidade em favor do banco e também seu nome protestou. Então, você tem um nome protestado, você tem essas parcelas agora que atrasaram, e tudo isso vai ficar ruim para você. Quer um conselho? Pega logo o teu carro de volta, resolve tudo, evita problema. Eu, tudo bem, evitei. E tive que pagar, com o meu próprio recurso, 3 protestos do mesmo título do banco, em 3 cartórios diferentes. A minha pergunta é, vereador, por que não tem uma lei jurisprudente já que reconhece o erro, que automaticamente o banco deveria se responsabilizar em pagar as custas dessa desgraceira toda que ela faz na nossa vida, sem que eu precise entrar com um processo judicial, esperar o despacho de um juiz que é lotado, que tem por aí, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, para a gente reaver o que investiu agora, num tempo como esse. Então, se fila que está diante dos nossos olhos, a gente não consegue regulamentar, imagina o abuso que está sendo feito, surge o nosso nome com outros bancos, não temos voz que nos defenda, e aí é muito fácil, porque foi o que eu mais ouvi. O comitê da diretoria regional se reuniu para ver a sua causa. Depois, a nacional. Depois, a minha gerente sabia mais o que fazer por mim. E é essa a minha colocação, minha indignação. Né? Quis mais vir também, porque soube que era com banco. Não sabia nem que teria oportunidade, mas deixar até como o senhor, que é defensor da pública, defensor da defesa do consumidor, é o líder aqui do município, rever isso. Quantas pessoas não estão sendo prejudicadas e tendo que pagar com o próprio recurso um prejuízo que o banco causou para a gente? Seria uma pauta até interessante do senhor abordar no futuro. E essa é a minha colocação. Obrigado. Trinta segundos de defesa para o nosso Rodrigo Guedes, secretário do PROCON municipal. Eu esqueci, vereador. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Renato Aguiar, eu esqueci. Se nós formos fazer Matheus, eu falo aqui pelos 2 PROCONs, se nós formos fazer um gráfico, e isso também não precisa de gráfico, é uma questão bem óbvia, que a gente sabe que aqueles últimos dias do mês, os 2 últimos, ou o último e os primeiros dias, os 5 primeiros dias, 6, 7, não é? E os 5 dias últimos são os que causam realmente os problemas. Ali está a grande quantidade de denúncias e, obviamente, de ocorrências. Então, se a gente tiver algo aqui, já que a audiência visa chegar no que é mais importante, em alguma proposta de resolutividade, que haja um plano de ação específico, principalmente para esses dias, que são os dias críticos, que a pessoa ela poderia ir lá outro dia, mas ela precisa tirar aquele dinheiro, precisa fazer o procedimento lá para não ficar inadimplente, ficar em mora. Então, que a gente focasse em estratégias, principalmente para esses dias. A gente diz, aumenta exponencialmente. Digamos assim, se a gente tiver um gráfico de denúncia, é assim, né? Todo dia tem. Todo dia tem, mas chegando nos últimos dias, vai lá para cima. Então, se a gente tivesse pelo menos para esses dias, a gente já resolveria boa parte desse problema. Essa é a intenção. Eu gostaria de convidar agora a professora de Educação Física, a professora Rosiane Bucão. Oi. Já. Muito boa tarde a todos que estão aqui na mesa. Boa tarde, vereador André Luiz. Boa tarde a todos que estão aqui. É um assunto muito interessante para nós que somos consumidores. E eu vou falar da questão, eu que sou do Careiro da Várzea, tá? Vamos colocar agora
os municípios, os interiores. Como será que é o atendimento dos bancos lá? Eu, como sou de lá do Careiro da Várzea, é péssimo. Péssimo ver as pessoas de idade, pessoas que não sabem mexer em nenhum aplicativo, que não são dessa época, né? E não tem ninguém para ajudar, é precário. Tem gente que mora em localidades longe da Vila do Careiro da Várzea, chegam lá de madrugada, gente. Que horror! Que horror! Ficam na fila senhores, senhoras, pessoas doentes lá, né? E aí, o que será que o banco vai resolver nessa situação? Como será que vão resolver lá nos interiores? Tá, gente? Então vai ficar essa pergunta no ar. Por favor, tá bom? Lá é precário. É isso. Queria ceder 30 segundos para o Matheus, que é do PROCON estadual, para tentar responder, no caso, a pergunta da professora Rosiane Bocão. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Respondendo à pergunta, meu nome é Matheus, sou agente fiscal do PROCON Amazonas. Nossa atuação não é só aqui no município de Manaus, mas os arredores e todo o estado do Amazonas. Esclarecendo, as agências bancárias do interior, elas não foram esquecidas, elas são fiscalizadas. Eu mesmo regressei agora no domingo do município de Tabatinga. Foi feita a fiscalização nas agências bancárias de lá, bem como em outros estabelecimentos. Já foram Parintins, toda a calha do Rio Madeira, aqueles municípios da calha do Rio Madeira, eles são, sim, fiscalizados. E o problema que eu, enquanto agente fiscal, eu realizo essas fiscalizações diariamente, na leitura do PROCON Amazonas, no que eu consigo perceber, é que parece que há uma desconexão entre a alta cúpula, as superintendências das instituições financeiras e os seus consumidores. Como o Rodrigo Guedes bem colocou, não haveria a necessidade de haver PROCONs, de haver o PROCON estar atuando nessa situação, se essa desconexão não existisse. O que acontece? Em cima você vê a alta cúpula, claro, se colocando para querer resolver as questões. Embaixo você vê que essa mensagem não chega. Por outro lado, nós temos consumidores que passam diariamente por diversas situações vexaminosas, questões que realmente degradam, e eles não sabem como reclamar. Uma legislação é meramente um papel com letras se você não der cumprimento a ela. Então, pegando o gancho dessa falta de comunicação, nós incentivamos diariamente a população a estar reclamando aos meios de comunicações, aos meios de defesa do consumidor legais, nós, PROCON Amazonas, PROCON Manaus, Câmara Municipal. Existem N órgãos de defesa do consumidor que estão ouvindo, tá? E estarem prestando suas reclamações, porque nós vamos levar essas questões sempre adiante. Nós precisamos restabelecer essa comunicação. Se for necessário autuação, o que for necessário ser feito, nós faremos. No âmbito do Estado do Amazonas, no âmbito do município de Manaus, nós estamos ouvindo. Não adianta só a gente ficar reclamando. Eu costumo dizer nas minhas fiscalizações, quando sou abordado por consumidores, que eu sou só um agente que tem o poder da caneta na mão para fazer uma autuação. Mas quem é realmente o agente fiscal são vocês, que estão todos os dias passando por essas situações, que dependem desses serviços, tá? E nós precisamos da reclamação de vocês. Tá bom? Essa é a minha contribuição. Acho interessante, aproveitando o gancho, o Matheus, do PROCON estadual, que há, inclusive, uma parceria do PROCON estadual com a Assembleia Legislativa para propor a municipalização dos PROCONs, que, inclusive, para aumentar a capilaridade
do PROCON estadual, uma vez que os fiscais, os agentes fiscais têm que se deslocar até os interiores para poder fiscalizar. Então, a municipalização dos PROCONs vai dispensar, né, de certa forma, esse deslocamento, ou pelo menos diminuir o deslocamento. Era isso que eu tinha a contribuir. Obrigado. Só faltam mais 2 pessoas, tá? Agora vamos chamar a Samanta Barroso, que é funcionária pública. Bom, boa tarde a todos da mesa, a todos presentes. No meu caso, é uma pergunta. No caso da realização de um empréstimo, eu queria saber por que dentro do meu empréstimo está embutido um seguro, que seria uma venda casada. Essa seria a minha pergunta, porque você faz um empréstimo num valor e já está incluso uma taxa de um seguro, e eu queria saber por que essa venda casada em cima do seguro do empréstimo que eu fiz. Obrigada. Eu gostaria de convidar agora a dona Lucélia Jesus. Silvia. Bom, quem é o representante do Banco Bradesco? Está aqui? Tá, né? Assim, na segunda-feira, dia 29, eu estive na dependência do banco, na Eduardo Ribeiro, com meu esposo, para fazer um cadastro biométrico, que não leva 5 minutos para fazer. Eu cheguei por volta de 9h50, saí do banco, fui atendida com meu esposo, eram mais 12h30, ou seja, quase 3 horas de atendimento. O meu marido é um empregado, como qualquer um aqui, só tem um problema. Meu marido ele trabalha por horas, ele ganha por horas trabalhadas, certo? Então, nesse dia, foi dia 29, na segunda-feira. Chegamos lá, fizemos o procedimento, sendo que no Banco Bradesco tem a informação, né, para a gente, que todo banco tem, né, o tempo limitado de atendimento. Então, o que aconteceu? Fomos atendidos, chegamos na boca do caixa para o saque, o pagamento não constava em conta. Meu marido já tinha tido mês que estava lá, foi no banco para fazer uma conta salário e solicitou a migração da conta salário para uma conta corrente. Não foi realizada. Tá. Fomos à empresa, vemos o que aconteceu e foi informado pelo departamento da empresa que ele passou a conta salário e não foi depositado em conta corrente. Fomos à dependência do banco novamente. Chegamos no banco, isso era por volta de 1h30, se eu não me engano. Eu tenho os comprovantes tudo comigo, está tudo arquivado direitinho. E passamos mais 1h40 para sermos atendidos, para ele fazer uma migração de uma conta salário para uma conta corrente. Ou seja, o meu marido perdeu o dia de trabalho. O Bradesco não vai ressarcir o dia de trabalho do meu marido perdido. Meu marido trabalha com veículos, ele é funcionário de uma empresa, então ele ganha por horas trabalhadas. Foi dado falta para o meu esposo, mesmo levando os comprovantes, porque a empresa ela quer saber do serviço dela, né? Quer saber o que o funcionário tem que ser feito para a empresa, né? Então, eu pergunto, quem vai ressarcir o dia de trabalho do meu marido? Qual é o meu direito? Qual é o direito de todos que está sendo lesado, né? Quem que vai resolver a nossa situação? Eu vi também, prestei muita atenção, idosos. Tinha idosos lá que já estavam mais de 2 horas para ser atendido. Ainda não tinham nem almoçado. Quando chega o período de meio-dia, o funcionário do banco ele levanta, não quer saber se tem pessoas para ser atendida, e é um atendente para mais de 100 pessoas. Eu cheguei no banco, tinha para mais de 100 pessoas. Eu tenho uma certeza que 60% eram idosos. E o meu marido ele passou 5 minutos para fazer uma biometria. E nós passamos 3 horas esperando por isso. Fui falar com pessoas responsáveis, falei com o atendente lá fora,
Não era da parte dele. Busquei outra pessoa lá dentro do banco, a menina foi atenciosa, me atendeu super bem, correu para um lado, correu para o outro, mas também não resolveram. E nós ficamos lá. Eu tenho filhas, tenho 2 filhas de 11 anos e uma menina mais uma de 5 aninhos. Tive que ocupar pessoas estranhas para ficar com a minha filha, porque houve um probleminha que eu não preciso relatar aqui, que eu tive que estar com meu esposo, entendeu? Então, eu pergunto, qual é o meu direito como cidadã? Né? Qual é o meu direito? Será que essas leis elas vão ficar nos papel? Desde 2014, eu venho ouvindo filas de banco, e nada melhor. Eu digo porque, assim, eu já frequentei outros bancos e eu sei que a agilidade, agora o Bradesco, infelizmente, ele está pecando muito, muito mesmo. Em relação a banheiro, como relataram aqui. É um banheiro, é para homem e para mulher. Eu acho que deveria ter um banheiro para mulher e um banheiro para o homem. Né? Como em qualquer outro órgão que a gente entre, tem. Por que que o banco não pode fazer isso também? Né? Então, eu acho assim, eu não vou ficar calada. Eu não vou ficar calada porque foi um dia perdido. Foi um dia perdido, foi um dia estressante, muito estressante. Minhas filhas ligando. Mãe, onde a senhora está? Mãe, a gente está querendo... Mãe, entendeu? Então, eu acho assim, eles conhecem a lei deles, eles sabem os direitos deles. E quem que vai responder pelos nossos direitos? Né? A minha pergunta é, qual é o meu direito? Qual é o direito do meu vizinho? Qual é o direito da dona Maria? Qual é o direito do seu João? Tá? Não adianta eu perder o meu tempo e vir para cá, como todos se disponibilizaram a vir para cá, ouvir o que tem para ser falado e não ter colocado em atitude, né? Ter atitude. Não adianta você simplesmente ter lá, a lei é isso, o consumidor tem isso aqui, mas a gente não resolve nada, a gente não vê nada. Né? Então, eu acho assim, vamos lutar pelos nossos direitos, sim, e vamos ver resultado. Tá? Eu agradeço. Obrigada. Bem, eu gostaria de chamar agora a representante do Banco Santander, que representa a gerência regional, Tayane de Paula, por favor. No tempo de 3 minutos, só pode ser até um pouquinho mais, porque eu acredito que todo mundo quer ouvir. E parabéns para você realmente ter essa atitude de vir e dar uma satisfação para as pessoas que estão aqui, que vão ficar muito felizes de ouvir o que você vai falar. Bom, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, né? Os consumidores, nossos clientes. Primeiramente, eu gostaria de me solidarizar em nome do Banco Santander, tá? Ressalto mais uma vez que estou aqui em nome do Banco Santander. Com todas as situações, né, expostas aqui, eu acredito que, de fato, né, seja uma falta de respeito com o consumidor. Hoje, o Santander ele tem um modelo de atendimento inovador. Tá. Hoje, o Santander ele tem um novo modelo de atendimento inovador, onde a nomenclatura, não só a nomenclatura do cargo, mudou. Os funcionários hoje são gerentes de negócios e serviços, onde o cliente chega à agência, é recepcionado por um funcionário, esse funcionário inicia o atendimento com ele e finaliza o atendimento com ele, independentemente do tipo de atendimento. Então, hoje, nós temos nas nossas agências todos os funcionários capacitados para atender o cliente, seja a necessidade dele de ir ao caixa, ou seja a necessidade dele de algum atendimento gerencial. Nesse modelo de atendimento, nós temos a oportunidade de fazer uma triagem efetiva, como foi exposto a situação, né, da cliente que foi ao banco fazer um simples cadastro de biometria. Nós, no Santander, utilizamos muito a triagem, onde os funcionários vão,
até os clientes que estão aguardando a fila, verificar qual é o atendimento, né, que ele vai fazer. Falo isso para atendimento gerencial, atendimento do caixa. Eu falo para vocês que o Santander, hoje, né, nossa regional, ela está com 82% de clientes sendo atendidos dentro do tempo de 15 minutos, que é o que nós trabalhamos, onde essa triagem ela é feita, e ao detectar que o cliente vai fazer uma biometria, ele já é direcionado, né, uma biometria é um exemplo, né, um atendimento rápido, ele já é direcionado para finalizar esse atendimento. Então, ele não precisa aguardar um cliente que está sendo atendido, efetuando uma abertura de conta que demora em torno de 25 minutos para fazer o cadastro de biometria. Então, nas agências Santander, nós temos, né, os funcionários atuando de modo corretivo na triagem das filas para evitar uma espera prolongada, desnecessária, a fim de melhorar, né, a satisfação do cliente dentro da nossa loja. Foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Eduardo Paixão a questão da educação dos clientes, né? Então, o Santander vem trabalhando muito forte isso há muito tempo, a questão da digitalização, e não só de digitalizar os clientes, né, mas de ensiná-los a utilizar os canais alternativos, os canais digitais. Recentemente foi colocado um projeto de caixa digital, onde ficava um terminal de caixa nas agências, apenas fazendo transações digitais com os clientes, a fim de ensinar o cliente a utilizar o aplicativo, ensinar o cliente a utilizar o Internet Banking e ensinar o cliente a utilizar o autoatendimento. Não adianta simplesmente direcionar o cliente, nós temos que ensinar o cliente a utilizar. É uma facilidade para quem trabalha no banco, é uma facilidade para o cliente, que não precisa se deslocar até a agência, não precisa pegar um ônibus, não precisa aguardar. É uma facilidade que ele precisa saber o que ele pode fazer, né, sem ir a uma agência bancária. Com isso, nós conseguimos melhorar o atendimento presencial das pessoas que, de fato, necessitam ir à agência, né, que são os idosos, são pessoas que não possuem cartão, que precisam ir à boca do caixa sacar. Então, a gente consegue otimizar o tempo das pessoas que têm a necessidade real de ir à agência. Na nossa regional, nós temos algumas agências com uma concentração de clientes, né? Isso acredito que todos os bancos tenham. Nós temos agências que têm um fluxo de clientes maior que outras. Visto isso, o Santander hoje inaugurou uma agência recentemente ali na Recife. O Santander está inaugurando, acredito que para a semana que vem, uma agência na Grande Circular, lá no Shopping Via Norte, a fim, né, de desafogar a agência Cidade Nova, que ali, de fato, é uma agência de grande fluxo. Então, a agência Grande Circular vem para tentar equilibrar esse fluxo de clientes dentro da agência Cidade Nova. É uma grande evolução, e há outros projetos. Ano que vem tem outras agências para abrirem. O Santander está se espalhando. Temos uma concentração de agências no centro. Então, a gente está fazendo os estudos para espalhar as agências na cidade. O horário de atendimento, todos sabem que, né, os 5 primeiros dias úteis e os 5 últimos dias úteis do mês são dias de grande fluxo nas agências bancárias. Hoje, o Santander trabalha preventivamente abrindo a agência antecipado, a fim de dar vazão, né, ao fluxo antecipadamente. Porém, também já está sendo visto que esse horário ele seja para todos os dias e todas as agências, tá? Hoje nós contamos com 2 agências que têm horário estendido, que é a agência do Aleixo e a agência lá da Boulevard. Elas trabalham de 8h30 às 17h, atendendo ao público. Porém, o projeto do Santander é estender esse horário para todas as agências, a fim de realmente dar o atendimento ao público. Bom, eu gostaria que
de deixar claro que o Santander está à disposição para melhorias, falar que é uma preocupação a nível nacional a gestão de fluxo dos clientes. Eu levarei as considerações, anotei todas, né? Apesar de eu estava trocando uma ideia com o doutor Rodrigo, e ele falou que o Santander possui apenas 5%, né? 5% de atuações no PROCON. Então, isso aí é resultado, né, de um trabalho, de um cuidado que, de fato, nós estamos tendo com os clientes. E que esses 82% que nós tivemos em julho, de senhas enquadradas em todas as agências, tá? O relatório está aqui, da nossa regional, 82%. A nossa ambição é muito mais que isso. A nossa ambição é atender todos os clientes dentro dos 15 minutos. Então, tenham certeza que o Santander está atuando nisso, o Santander se preocupa com a visita do cliente, o Santander dispõe, né, de uma boa infraestrutura para o cliente. E fico aqui à disposição para quem tenha algum relato sobre o Banco Santander. Obrigada. Eu gostaria de perguntar se tem mais algum representante do banco que queira se manifestar. Então, vocês podem se manifestar por meio de nota também, né? Eu quero, antes de encerrar essa sessão, dizer que, como vereador, eu entrei com uma revisão de aumento nas multas, porque a percepção que eu tive, é claro, meu primeiro mandato é que os bancos não estavam dando a atenção devida até quando havia uma fiscalização, Rodrigo. Então, entrei com essa revisão para aumentar justamente a multa, para ver se a gente conseguia ter esse diálogo. E eu acredito que, através dessa tribuna, a gente e os bancos aqui, com seus representantes, ouvindo a população, possam melhorar. E o que nós queremos realmente não é estar nos bancos fiscalizando. O que todos nós aqui, representantes do consumidor, queremos é que a população seja prioridade como cliente dos bancos. E pensando, gostaria muito, muito mesmo, no fundo do meu coração, que os bancos dessem atenção devida, que vocês fizessem um plano que possa ter resultado e que os clientes de vocês possam estar satisfeitos. Tá, gente? Então, esta Casa Legislativa sente-se honrada com a presença e a contribuição que deram ao município de Manaus. Agradecemos aos servidores desta casa pelo apoio. Está encerrada essa audiência pública e muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Fique com Deus.